Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, 3 de julho, vamos às notícias, né? Ontem a principal notícia do Botafogo foi a cirurgia bem sucedida do zagueiro Bastos Kisanga lá na Itália, né? A gente lembra que o Bastos jogou grande parte da sua carreira no futebol italiano e certamente tinha um médico da sua preferência, da sua confiança, então acabou optando pela cirurgia. Ele que se machucou no final do ano e inclusive ficou fora, né, ali da parte final do Brasileirão e da própria final da Libertadores. E essa lesão, né, uma lesão considerada crônica no joelho, né, complexa lesão, na verdade foi naquele jogo em Moça Bonita, né, em fevereiro ainda, quando ele foi escalado ali, ao meu ver, de forma precipitada pelo Carlos Leiria. Mas enfim, também não dá para prever as coisas que acontecem. Fato é que o Botafogo chegou a cogitar uma cirurgia ali por volta de março, quando o Bastos atua os seus últimos minutos. Foi aquele jogo treino, né, com o Novo Horizontino, em que ele chegou a jogar um tempo inteiro, sentiu novamente a lesão, então cogitou-se a cirurgia, mas os médicos do Botafogo, o departamento médico do Botafogo, acabou elegendo um tratamento, né, mais convencional ali, uma recuperação a partir de fisioterapia, o que acabou não funcionando, né? O Bastos não conseguiu voltar a tempo do Mundial, que era a previsão. A gente sempre dizia isso, né? O Bastos está sendo preparado para jogar o Mundial nos Estados Unidos. Chegou a embarcar para os Estados Unidos e voltou ainda na véspera do nosso jogo contra o Palmeiras. Fato é que ele se operou ontem com seu médico de confiança, o Dr. Mariani, acompanhado pelo Dr. Thiago Carminati, do Botafogo, né? Então, como eu disse, a cirurgia foi um sucesso e a previsão é de 3 meses de recuperação para o Bastos. Então, quem sabe ainda, né? Tem tudo aí para voltar ainda esse ano, 2025. Boa sorte aí para o Bastos, né? Enquanto isso, o Botafogo realmente precisa ver a questão da zaga, né? Já que ainda não está definida a saída do Jair ou não, né? Caso o Jair saia, a gente volta a ficar ali com um número reduzido, né, de zagueiros. Enfim, tem o David Ricardo, tem agora o Caio Pantaleão, né, além do próprio Alexander Barbosa, né. Pessoal, uma outra baixa que o Botafogo está tentando que não aconteça, né, é a saída do Gregory, né, o nosso pitbull. Não é segredo para ninguém que o Al Rayyan, clube dirigido pelo Arthur Jorge, tem interesse pelo jogador, já manifestou o desejo, inclusive, de pagar a multa de 7 milhões de dólares, mas, segundo o jornalista Wellington Arruda, o Gregory não está também muito afim de sair, igual o Jair, né? O Gregory recentemente foi pai, então isso tudo mexe, né? Ali com a família do jogador. Uma transferência agora para o futebol do Oriente Médio talvez não fosse o melhor momento, então há otimismo no Botafogo que o Gregory continue. Claro que a qualquer momento, né, a gente sabe, os petrodólares mandam, né? Pode ser que o Al Rayyan faça uma nova proposta e que seduza o Pitbull, né? Mas por hora, há uma tendência aí do Gregory continuar nesse projeto do Fogão, beleza? Vamos falar então agora de treinador, né? O Botafogo ainda não temos nenhuma notícia que a gente possa cravar, né? Ou por enquanto são especulações e a cada dia surgem novos nomes, né? Caso do Vojvoda. Vojvoda está no seu momento ali mais delicado no Fortaleza. Recentemente, inclusive, chegou a ser noticiado de que ele deixaria, né, o clube cearense. E então, isso foi também ontem falado no Sport TV, né? O jornalista, aliás, no SBT Esportes Rio, o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT, falou que o Vojvoda talvez fosse seduzido, né, pelo projeto do Botafogo, já que o Fortaleza, por mais que seja uma equipe que nos últimos anos tem disputado os títulos, né, tem chegado perto, na verdade, o Botafogo seria aquela equipe para, de fato, o Vojvoda conseguir, né, botar uma faixa de campeão no peito, né. Então, é um nome, acho que certamente o torcedor do Botafogo ficaria mais satisfeito nesse momento, me parece, do que o nome do Pedro Caixinha, né? O Pedro Caixinha acabou tendo um certo desgaste desde a saída dele do Bragantino, quando o trabalho dele começou a ser questionado, e especialmente pela passagem dele no Santos, que não foi nada boa, né?
Então o nome do Vojvoda aí. Comenta aí embaixo se você acha que seria um nome interessante, baseado que é um técnico estrangeiro, um técnico que já mostrou, né, o seu trabalho lá no Fortaleza, lá no Lion, né, e ao mesmo tempo já bastante conhecedor do nosso futebol. Um outro nome que também foi ventilado, dessa vez pelo Vene Casagrande, né, aliás, pelo Vene e pelo Pedrosa, foi o Martim Anselmi, né, que ficou famoso pelo trabalho dele no Independente Del Valle, no Equador, e que recentemente estava no Porto, não fez um bom trabalho na Europa, mas tem bons trabalhos aqui na América do Sul. Então, gente, é uma semana de especulações. A gente tem falado aqui que dessa vez a tendência é que o Textor tenha uma definição muito mais rápida do que teve no início do ano, né? Senão, também acho que ele não teria demitido o Renato Paiva se ele já não tivesse alguma coisa ali, né, de certa forma, engatilhada, né? Não que já houvesse contato, mas de repente algum treinador que no início do ano estava impossibilitado de vir e que agora, 6 meses depois, a coisa seja um pouco mais fácil, né? Eu estou acreditando nisso. É óbvio que teve muita emoção, né, na decisão do Textor, isso já tem sido falado, né? E vou falar daqui a pouco do assunto da thumb, né? Questão do Santos Rodrigues, já vou falar disso. E, inclusive, foi comentado, né, que o Renato Paiva, ao ser demitido ainda em solo americano, ele ficou meio que abandonado ali, né? Ele acreditava que, pelo menos, voltaria no mesmo voo que o Botafogo, né? E ele e a sua equipe acabaram ali, digamos que, botando aspas aí, abandonado, jogado ali nos Estados Unidos, né? Com essa surpreendente demissão. Falando dos Estados Unidos, passar rapidamente aqui pelo o Matheus Nascimento, né, que foi destaque esse mês lá no LA Galaxy, né, participação em gol, enfim, e hoje ele é um candidato, né, fez um gol esse mês, e candidato a destaque da equipe norte-americana esse mês. A gente sabe que também o futebol da Major League Soccer, né, não é também aquele futebol lá em cima. O Botafogo que tenta uma negociação em definitivo com o LA Galaxy em relação ao Matheus Nascimento. Outro jogador que o Botafogo também não tem mais nos planos é o Matias Segovia, né? O famoso Segovinha. Ele acabou de encerrar um período de empréstimo com o Al Ain, né? Que participou da Copa do Mundo. O Segovinha não chegou a ser relacionado durante os jogos da Copa do Mundo, né? As 3 partidas da primeira fase não foi relacionado, então ele encerrou esse capítulo. O Segovinha, que já está com 22 anos, volta ao Botafogo, mas dificilmente será aproveitado pelo novo treinador. O plano realmente é que ele seja vendido em definitivo ou, né, passe por um novo empréstimo. O Segovinha, foram 19 jogos no total lá no Al Ain, com 3 gols e 3 assistências para o jogador, beleza? Galera, falar aqui, voltando ao assunto do treinador, a gente está indo e vindo aqui, desculpa até ficar intercalando os assuntos, mas é porque se falou muito do Sérgio Conceição. Eu até disse ontem que era um dos meus nomes preferidos, né, da lista ali, dos nomes que surgiram até agora, mas ele deu uma entrevista ao jornal Record, né, jornal lusitano, dizendo que não pensa em dirigir um clube na América do Sul por hora, né? Então, as coisas mudam muito rápido, mas pelo menos foi um recado aí dado sobre, né, o possível interesse aí do Botafogo. Então, Sérgio Conceição, a princípio, não seria esse nome. Vamos falar então agora do assunto principal desse vídeo, que é a questão do Santos Rodrigues, né? Se fala muito que a decisão do John Textor em relação à demissão do Paiva foi, claro, pela decepção da forma que o Botafogo atuou diante do Palmeiras, mas que já havia um desgaste ao longo desse período, desde março, né, que o Paiva está à frente do clube, em relação a algumas situações. A gente não sabe se tudo que foi falado, que foi divulgado, o quanto que é verdade, o quanto que né, enfim, que é fake news. Por exemplo, foi falado essa semana de que o Textor tinha ficado pistola com a insistência do Paiva em escalar o Cuiabano como um atacante.
e que o Textor pretendia vender o Cuiabano como lateral esquerdo, então que isso atrapalharia os planos do John Textor. Ao meu ver, isso é um absurdo, né? Se foi verdade, né? O Rizek trouxe essa informação, não faz sentido, porque a gente percebeu, inclusive, que o Botafogo melhora de rendimento com essa solução caseira, que foi a escalação do Cuiabano, né? Que fez o Botafogo se classificar na Libertadores e subir de rendimento dentro do Brasileiro, né? Mas eu estou colocando aí sempre como possibilidade, porque a gente não tem a informação saindo da boca do Textor, né, de que ele ficou insatisfeito, e também duvido que ele vá falar isso, né? Então, se falou muito da questão da possível interferência do John Textor no trabalho do Renato Paiva. Gente, por mais que dirigente sirva só para dirigir o clube e técnico sirva para treinar o time, a gente sabe que historicamente no futebol existem, né, influências, né? O dirigente é aquela história, manda quem pode, escuta quem tem juízo, né? Ninguém quer um dirigente, e no caso John Textor, que é o dono do clube, né, interferindo na escalação do time, senão bota o Textor como técnico e não precisa nem de treinador, né? Tá solucionado o problema. Mas a gente também entende que o Textor pode, né, eventualmente, né, até ou falar diretamente com o treinador ou até passar recado, sei lá, Tairo Arruda, né, o Tairo chegar, tô aqui imaginando, tá? Isso aqui tudo imaginação. O Tairo chegar pro Renato Paiva e falar assim: você não acha que seria interessante o Santi Rodrigues, que foi contratado lá em fevereiro, né, como grande nome, 15 milhões de dólares, ser mais utilizado, ganhar mais oportunidades na equipe? Seria uma forma de passar um recado, né, para o treinador, né? Tô aqui imaginando isso. Então, a notícia que saiu hoje no GE é que o Textor se disse muito insatisfeito, estava insatisfeito, né, com o pouco aproveitamento do Santi Rodrigues na equipe. Foram só 4 jogos como titular: Universidade de Chile, Carabobo, Capital e Ceará, tá? De 12 jogos no total e 430 minutos em campo. E aí eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado do Paiva, que estava observando, acho até que o Santi Rodrigues demonstrou um certo crescimento, né, nas últimas partidas que entrou, chegou a ser utilizado, a entrar ali no finalzinho dos jogos do Mundial de Clubes, né? Mas talvez o Paiva ainda não tivesse essa confiança total de que o Santi Rodrigues seria o cara para ser um cara titular, né? E entendo também o lado do Textor, de tipo assim, pô, esse cara jogava muita bola nos Estados Unidos, assim como o Almada também se destacou jogando bola nos Estados Unidos, né? Como o próprio Gregory também, né? Então assim, pô, será que esse cara está sendo subaproveitado? Então, o que a gente começa a destrinchar disso tudo aí, dessa notícia do GE? De que, de fato, havia um desgaste, né? Havia um certo inconformismo do Textor em relação ao trabalho do Paiva. Com a vitória em cima do PSG, isso aí meio que, né? O Textor foi lá, interrompeu a entrevista do Paiva, deu um beijo na bochecha do Paiva, né? De repente, naquele momento ali, com essa vitória histórica, meio que a coisa ficou dissipada, né? Essas pequenas diferenças entre o que o Textor pensava e o que o Renato Paiva pensava. Mas aí veio o jogo com o Palmeiras e a atuação, né, muito abaixo do que a gente esperava, né? Obviamente, uma atuação decepcionante do Botafogo. Já falamos isso aqui a semana inteira, né? E aí vieram à tona essas diferenças de trabalho. Agora, claro, com um novo treinador chegando e com essas notícias saindo, já fica aquela coisa no ar. Será que o treinador que chegar vai gostar de ter uma interferência no seu trabalho? Ou até que ponto essa interferência de fato existia? Porque, como falei, às vezes um desejo, uma vontade, né, um palpite do Textor chega simplesmente como isso, como um palpite, não como uma interferência. Olha, vai ter que fazer ao meu modo, né? Tocou o telefone do Paiva e o Textor falando, escala o Santi Rodrigues, né? Acho que isso também seria errado, né? Porque estaria justamente passando em cima
do poder de decisão do treinador, né? Então, assume você o time. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso tudo, porque, primeiro, né, para concluir, acho que é natural que o John Textor, um cara extremamente envolvido com futebol, um apaixonado por futebol, o cara número 1 interessado no sucesso do projeto do Botafogo Way, do Botafogo, como seja, né, é natural que ele tenha suas opiniões. E também acho que é natural até ele ter esse tipo de conversa com o treinador. Agora, no momento em que ele exigir a escalação de um jogador, né, ou que ele falar, olha, volta o Cuiabano para a lateral esquerda, se vocês forem reparar, o Cuiabano entrou no Mundial sempre como lateral esquerdo. Em nenhum momento ele foi escalado como atacante, como ele vinha atuando. Então a gente não sabe se houve primeiro essa conversa entre Textor e Paiva e qual foi o tom da conversa. Acho, novamente, que o Textor tem todo o direito de dar os pitacos dele, só não tem o direito de escalar o time. Beleza? Deixa seu like, faça seu comentário, dê sua opinião. Concorda comigo? Não concorda? Textor tá certo? Textor demitiu na emoção? Ou Textor demitiu não só por essas questões todas, mas porque ele viu que o Botafogo podia muito mais no Mundial, né? E se foi isso, acredito que foi, é uma boa notícia, porque a gente percebe que o Textor vai estar cada vez mais atento ao Botafogo, já declarou isso recentemente, e pensando, né, em sonhos aí mais altos para o nosso fogão. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu, até amanhã.